Boa tarde. Estamos aquí da Bubok Portugal. Eu sou a Olga Pastor. Vamos a facer unha presentación que para mí particularmente é moito especial porque é a miña última presentación como country manager. Mais pronto, non vamos falar de min. Vamos a falar con Tiago, que presenta o seu libro O Bo do Corvo. É un libro xogo. Eu teño moita curiosidade por esta tipoloxía de libros, porque si coñecí cando era máis pequena, mas há moito que non leio este tipo de libros, realmente porque este libro é ben grande. Ten quantas páxinas ten? 712. Sim, 712 páxinas. 712 páginas, sim. Mas Acho o que tamanho da letra também ajuda um bocado na quantidade, por isso. acho que, pronto, é un libro bastante grande, entón agora vamos investigar por que é así en grande. Pronto, mas antes do que iso, antes de falar do videoxogo, quero que o noso autor se apresente a si propio, que nos contes un bocadiño quen es tú tamén como autor, e por que tens este libro agora na Bubok, nas túas mãos. Certo, então, pronto, sou o Tiago, tenho 33 anos. Esta ideia pronto, da escrita já vem desde há muito tempo, portanto, desde muito cedo, que eu sempre gostei sempre gostei de escrever e sempre gostei de criar as minhas próprias histórias. E pronto, fui sempre apaixonado não só pela fantasia, mas também pela dinâmica dos livros-jogos. E tanto é que o Voo do Corvo, apesar de ser o meu primeiro livro, não é minha primeira aventura neste género, não é, de escrita, porque já pronto, na altura em que eu comecei a descobrir também a questão dos livros-jogos e isso também ajudou a alimentar a minha imaginação, e então eu também escrevia as minhas próprias aventuras, embora não tão grandes como esta, era uma coisa mais condensada, uma coisa mais pequenita, mas ajudou também a definir aquilo que eu gosto, aquilo que eu iria gostar e aquilo que eu gosto agora de escrever, e que é algo que eu queria continuar a fazer no futuro. Pronto, basicamente é assim. Tu a que te dedicas? Como? Não percebi. Qual é a tua profissão? Eu sou assistente de documentação numa empresa de software e dou também explicações de português e inglês num centro de estudos aqui perto. Ok, e de onde és? Non dixeste de onde eres? Sou de Gondomar. Ok, Gondomar, eso está ao norte. É que eu sou española. Eso está ao norte, Gondomar? Sim, é perto do Porto. Ok, perto do Porto. Ok. Mais propriamente de um sítio chamado Fanzers. Ok, entón, esta tipoloxía de libro-xogo, estílase moito nesta zona onde moras, Porto, Gondomar? Como assim? Como assim? Há moitos fans de libro-xogo? Há unha comunidade de xente que gosta do libro-xogo ou é unha coisa pessoal? É mais uma coisa pessoal, mas cujo interesse eu consegui estender para outras pessoas. Embora eu tenha conhecimento de pessoal aqui de Portugal que goste de livros-jogos, não deixa de ser um nicho muito pequeno aqui em Portugal. Há muito pouca gente que coleciona livros-jogos. Não vou dizer que não... Há muito mais gente que conhece os livros-jogos, que já jogou, mas cujo interesse não se manteve ao ponto de continuar uma coleção ou de querer manter viva esse gosto. Mas, tipo, então, un libro-xogo é como un xogo de tabuleiro, por exemplo? Acho que tens de explicar a toda a xente primeiro o que é un libro-xogo. Sim. Ou polo menos a mí. Portanto, assim, o livro-jogo é uma forma de literatura, uma história interativa, no qual o leitor assume o papel do protagonista e vai escolhendo o caminho que quer seguir ao longo da aventura ou da história. Portanto, a história está dividida em parágrafos numerados,
que lidos por ordem não fazem sentido, mas que no fim de cada parágrafo tem uma série de escolhas para seguir para outro parágrafo, mais à frente ou mais para trás, consoante as escolhas do leitor, e depois a história vai-se construindo de acordo com as suas próprias escolhas. Portanto, existem livros-jogos que são mais simples, que são muito à base de escolhas, e há aqueles que, por exemplo, como o meu, que usam uma dinâmica mais complexa, com o uso de dados, com o registro das coisas que nós vamos fazendo ao longo da aventura. Usa dados, é tipo rol, então? Sim. Sim, também. É como pode-se considerar uma forma de RPG. De role-playing game, sim, de jogos de protagonista, em que nós assumimos uma personagem e vamos desenvolvendo essa personagem à medida que vamos avançando com a história. Ok, eu lembro-me quando eu era pequenina de uns livros que chamavam-se Escolhe a tua própria aventura, mas eram muito juvenis, eram para crianças, eu devia ter tipo 10 anos, mais ou menos. Sim. Mas eu acabava eu lia, não, fazia as escolhas, mas parecia que só havia uma escolha correta, porque quando fazia uma outra escolha, acabava o livro praticamente tipo, ok, então morres, ok, então chegas a casa, ok. Só havia uma que desenvolvia um bocadinho mais. Então, eu suponho que isso não acontece no teu livro-jogo, porque tem 700 páginas. Então, de certeza que o teu livro-jogo... Sim, a questão do Escolhe a tua própria aventura, que tem também alguns desses livros aqui, é que eles são muito finos e têm muitos finais. O que é que acontece? Embora haja alguma variedade, existem certos caminhos que não são muito longos. Porquê? Porque levam-nos logo ali a um beco sem saída, a um ponto final, quando a personagem ou morre ou acontece alguma coisa de mal, e não são uma experiência muito vasta, mas são uma boa experiência. Tenho alguns aqui em inglês, que inclusive já usei no centro de estudos onde eu cheguei a trabalhar, e com sucesso, porque isto é um género de literatura, como é novo, acaba sempre por cativar o interesse das pessoas. Sim. Sí, certamente eu achei interesante, os meus pais, eu pedi, os meus pais compraram quase a coleção completa, mas sí teño esa imagen de que sí que había un percurso certo e os demais non eran tanto. Mas se calhar non era así, non sei. Por eso eu Eu sou quería... muito assim, esses livros são muito assim, tem sempre apenas um caminho que é considerado o mais correto, mas pronto, depois também os finais eram tão inventivos que às vezes até não nos importávamos de ir pelo caminho errado, porque às vezes o final acabava por ser engraçado. E eran en portugués ou só en inglés? Porque eu li en español. Aqui, lá está, saíram cá livros dessa coleção, mas já foi há muitos anos. Eu penso que nos anos 90 eu acho que já não se vendiam esses livros. Yeah. Portanto, as edições que eu tenho são edições novas em inglês, que saíram há uns anos, portanto, são reedições neste caso, portanto, mas não tenho a coleção toda, e em português só tenho um, mas foi um bocado difícil de arranjar esse. De eso vamos falar despois. Da dificultade de encontrar estes títulos en portugués. Entón vamos a facer esa comparación con eses libros de Escolle a túa propia aventura. Contanos de que trata o teu libro-xogo, por que o teu libro-xogo ten tantísimas páxinas, cual é o público-alvo, porque este de Escolle a túa propia aventura era para un público moito encasquillado nos 8, 10, 12 anos. Contanos o teu, sen facer spoilers, please. Não, pronto, eu quando escrevi este livro foi com a intenção de reavivar os livros-jogos em Portugal, porque já há quase 20 anos que não temos um livro-jogo à venda, ou pelo menos uma coleção à venda. Eles tentaram trazer de volta as Aventuras Fantásticas, que são o género, a coleção mais conhecida
aqui em Portugal, mas sem sucesso. E então eu pensei que talvez esteja na altura de pegar na minha paixão pelos livros-jogos, pela minha vontade de escrever, pela minha paixão pela fantasia, e juntar tudo e ver no que é que daria. E pronto, foi assim que surgiu o Livro do Corvo. Isto foi também para tentar chamar a atenção do pessoal que cresceu com estes livros, e ao mesmo tempo também cativar uma nova geração de leitores a um estilo de literatura que é praticamente desconhecido e que cativa, como eu disse há bocado, cativa a atenção, porque é algo diferente, é um género de literatura diferente, é uma abordagem diferente, e muitos dos leitores ficam intrigados com a possibilidade de serem eles próprios a definir o rumo da história, em vez de estarem a ler uma história que já tem um princípio, meio e fim definido. Mas conta-nos um bocadinho sobre que é o Voo do Corvo. Adianta um bocadinho, uma sinopse. Sim. Sim. Portanto, este passa-se num mundo criado por mim já há algum tempo, um mundo chamado Eltária, com vários continentes, embora esta história situa-se num reino, num desses continentes. O reino chama-se Corona e não há relação com nenhum vírus que anda por aí, portanto, mas já me falaram bastante disso. Sim, eu pensei nesse nome no ano passado, antes mesmo de haver esta loucura toda. Visionário. Sim, quase. Mas este Corona é com capa, portanto... então, o que aconteceu é que neste reino, já desde há 156 anos, depois de uma revolução, os poderes governativos eram divididos pela coroa e pela magia. E desde então passou-se aquela ideia de que ambos esses poderes eram iguais, que havia realmente uma certa igualdade entre esses poderes e também uma boa relação com os reinos e as nações vizinhas. Só que o que acontece é que ao longo desses anos, uma ordem de feiticeiros que fez parte dessa revolução, que é chamada a Ordem do Corvo, foi planeando aos poucos uma nova revolução, para destronar esta nova monarquia que surgiu e instaurar um regime que fosse realmente justo do ponto de vista deles, e que fosse mais justo não só para esses feiticeiros, mas também para o povo. E então o que acontece é que o mago soberano que compartilha o poder com o rei é descoberto, ele foge e acelera os seus planos de revolução, e ao mesmo tempo ele amaldiçoa todo o reino. E então, num ato de desespero, o que é que o rei faz? Ele pede a um membro da Guilda dos Aventureiros, que é a nossa personagem, para ir até ao local onde esse feiticeiro se reuniu, juntamente com todos os outros dessa mesma ordem, e capturá-lo antes que essa revolução se dê. Portanto, a nossa missão é mesmo, nós começamos numa cidade, nós começamos na capital deste reino, e podemos explorar a cidade, há muitas coisas para fazer aí. Portanto, esta história podemos dividi-la em 3 partes, que é a primeira parte, que é a exploração na cidade. Nós podemos fazer, há uma grande variedade de coisas para fazer. Depois temos uma exploração em mundo aberto, no qual nós podemos visitar outras cidades, outras aldeias, fazer diversas missões, conhecer outras personagens, tudo na ordem que nós quisermos, porque não há um caminho direto, nós podemos andar para trás e para a frente como nós quisermos. Aliás, existe mesmo um mapa nas primeiras páginas, mesmo para nos seguirmos. E depois a terceira parte, que é a parte em que nós entramos numa floresta, que é uma parte já mais isolada, no qual a nossa missão é atravessar essa floresta e encontrar o local onde está a reunir a Ordem do Corvo e capturar o feiticeiro. Uau, Portanto, eso é uma traballeira enorme a que tu tiveste para escrever isto. Vexo sim. muita fantasía, então muito rol. Sim. E tamén eu estaba, segundo ibas contando, estaba-me a lembrar, eu sou moito aficionado aos xogos de tabuleiro. Estaba-me a lembrar un xogo que se chama Gloomhaven. Non sei se coñeces ese xogo de tabuleiro. Nunca joguei, mas conheço. Eu já ouvi falar, sim. É unha
caixa enorme, tamén así de moitas aventuras, tes de entrar en unha cidade, tes de explorar, despois tes de ir, bueno, tes de ir matando xente porque é outra Exato. história, Sim, sabe? sim. Mas vexo entón a estrutura deste libro, tú non vas só atrás para frente decidindo as escollas principais, tú vas facendo dentro tamén pequenas escollas para ir explorando as distintas partes da cidade. Exatamente. Ou seja, nós temos uma missão principal, que é ir da cidade até à floresta, atravessar o reino e capturar o feiticeiro, mas podemos também fazer outras missões mais pequeninas, ou seja, Ajá. explorar, ter outras aventuras, conhecer outros personagens, e eu até aconselho isso, que depois isso também vai servir para construir aos poucos a nossa própria personagem e torná-la mais forte, não é? Para estar mais preparada para quando chegar à parte final. Mas como construir a nosa personaxe? Entón, a nosa personaxe vai evoluindo segundo as nosas escollas tamén? Sim, sim. Aqui é. Até posso mostrar aqui, porque eu tenho aqui pronto, o Ai, meu pronto, sí, exemplar. mostra o libro, mostra o Sim, libro. Ficou ben? Ficou o teu gosto? ficou. Sim, sim. Sim, ficou Boa, muito bom. Eu boa. tenho mesmo de destacar. A capa está muito boa, foi feita por um amigo meu, o André. Ele é Sí, também um colega de trabalho. Foi um trabalho mesmo excepcional mesmo. que bon, Por isso. que bon. Entón é un traballo tamén conxunto, tes colaboradores, o teu... Sim. Inclusive também, posso dizer, pronto, temos aqui depois, eu não sei se consegue ver aqui Sí, bem, isto é a ficha de personagem, isto foi feito pela minha namorada, pela Sara. ok. Eu fiz um esboço, pronto, no papel e depois ela chegou E pronto, eso ela é para própria. nós preencher quando estamos lendo. Exatamente, sim. Isto é a Ajá. nossa ficha de personagem, é aquilo que nós registamos, o progresso da nossa personagem. Portanto, nós estabelecemos um nome para ele ou para ela, estabelecemos certos valores, depois pode-se ver até aqui que existem certos valores chamados destreza e resistência, e depois as regras determinam como é que se estabelece isso. Tem aqui o valor de vida, um inventário, que é basicamente a nossa mochila, aquilo que nós podemos carregar, e depois aqui tem habilidades, porque quando nós adquirimos peças de equipamento, elas podem vir com alguma habilidade que depois nos pode ajudar na eventualidade de haver um combate. Ok, há combates dentro da Depois história temos aqui que... a parte do equipamento também. Uhum. Portanto, temos estas caixas que simula um bocadinho o corpo humano, portanto tem cabeça, peito, pés, mão direita e mão esquerda, e depois tem 4 espaços para acessórios, que servem para quando nós encontramos um item ou alguma peça de equipamento, o livro vai especificar para onde é que ela vai, e nós, se quisermos equipá-la, nós colocamos nessa caixa e depois as nossas pontuações de destreza e de resistência podem aumentar consoante o modificador respectivo que tiver essa peça de equipamento. Por exemplo, se tiver um capacete que nos dê mais 2 de resistência, nós colocamos o capacete e somamos mais 2 de resistência à nossa pontuação. E assim a nossa personagem vai evoluindo e ficando mais forte à medida que formos recolhendo mais equipamento. É moito interesante, estou mesmo curiosa, porque estás-me a lembrar moito, pronto, a xogos de rol, obviamente, mas tamén há moitos xogos de tabuleiro que eu xogo e el libro pareceme super interesante. Sim, ela está. Estou mesmo... É que Não é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo parece que é, porque não. Pronto, sí, porque hai moita xente que non coñece, eu non coñecía. Eu salvo eso que xa comentei, eso de cando era pequenina, eu non sabía que existían este tipo de libros tan virados para fantasía nos que nós consigamos xogar dentro do libro. Exato, sim. Não só fantasia, isto também funciona com ficção científica, com outros géneros literários, também pode-se fazer a história, o setting, o universo, pode ser qualquer um. É só estabelecer umas regras, um sistema de jogo e pronto, e tentar jogar com isso durante a escrita da aventura. Olha, eu vou ler con certeza,
porque Então, vai ser, pronto, hoje é o meu último dia, mas eu quero moito os meus autores da Bubok. Obviamente este ainda non li, mas eu vou comprar de certeza, xa tes unha leitora, e eu sou moito crítica, vamos ver, porque agora que xa non vou traballar coa Bubok, vou ser totalmente sincera. Pronto, temos xente a falar aquí ok. no chat do Facebook. O Pedro Silva Ok. desde o Brasil xa comentou moito. Comentou que no Brasil había, que el coñece estas historias das que eu Uhum. falei, de Escolle a túa propia aventura, que no Sim. Brasil tamén había e que están a ser reeditadas. Despois Liliana manda moita forza, Enrique Sobral manda moita forza. Vamos ver, que aquí há moitos comentarios. Sim, por acaso no Brasil os livros-jogos estão à venda já há alguns anos. Eles retomaram as reedições das Aventuras Fantásticas e tudo mais. Estão lá. Aqui, infelizmente. Ai, desculpen. Sí, de eso quería falar eu, do libro xogo en Portugal e en portugués, porque eu o que vexo moito despois destes anos a traballar na Google Portugal é Uhum. que na cultura pop, na cultura de xente máis xoven, nos libros de fantasía, nos libros cómics, manga, a xente lê muitísimo en inglés. Sim. Eu sei, obviamente, se comparo con España, en España somos pésimos coas linguas. Pronto, menos eu que teño un portuñol bastante aceitável, mas somos moito maus coas linguas. Entón, consumimos moita coisa, os filmes dobrados, que é moito mau. Pronto, consumimos a literatura toda traducida. Os Sim. portugueses son óptimos co inglés, entón vocês len moito en lingua original, o que é moito bom, mas ao mesmo tempo non sei se é un hándicap, porque vocês non teñen moita coisa propia, non teñen estes libros-xogos a acontecer en portugués. Certo, em questão da literatura no geral, eu acredito que nós estamos aqui a literatura em Portugal compete com um mercado avassalador, um mercado estrangeiro muito avassalador, no que troca podemos falar da fantasia. A fantasia é sempre o que vem lá fora, não há muitas apostas a autores portugueses, não há, pronto, e é possível criar coisas boas aqui em Portugal, mas há sempre uma preferência maior do que vem lá de fora, exatamente por causa de popularidade, qualidade, não sei. A questão dos livros-jogos é que, sendo um género de literatura que mesmo lá fora ainda não tem um grande destaque, pode-se tentar chamar a atenção. Aqui em Portugal penso que sim. No entanto, eu posso dizer, este não é o primeiro livro-jogo português que existe. O meu livro, existem outros, mas que infelizmente não tiveram uma grande divulgação ao longo dos anos, ou nem sequer... eu pelo menos conheço dois que nem sequer estiveram à venda. Conheço dois do mesmo autor que nem sequer estiveram à venda, e surgiram há coisa de 2, 3 anos, e que não sei porquê. Porque este tipo de jogos, este tipo de livros tem um potencial pedagógico enorme, porque puxa mesmo pela leitura dos mais jovens, não só a parte da leitura, mas também, por exemplo, se formos a pegar ou no meu livro ou noutros livros como as Aventuras Fantásticas, que também usavam dados e também usava combates e tudo mais, há sempre cálculos envolvidos. Quando se lê em grupo pode haver algum debate de ideias, portanto, ajuda também um pouco a evoluir a imaginação, portanto, e também a familiaridade que o leitor cria com o próprio jogo, porque o livro trata o leitor por tu, está-se a referir realmente ao leitor, que faz com que o leitor se sinta mais interessado naquilo que está a ler e responsável pela fluidez da história, pela forma como a história depois deve terminar. E eu penso que é a pena que este género de literatura
não seja tão valorizada tanto lá fora como aqui em Portugal, porque seria uma mais-valia. Então, tu achas que não é uma coisa de Portugal em si que há pouco, é simplesmente que não há muita divulgação deste tipo de livro a nível geral? Sim, embora, tal como os jogos de tabuleiro têm estado a ter um ressurgimento nos últimos anos, os livros-jogos também têm estado pronto, a surgir pronto, também também ao longo destes anos. As aventuras fantásticas que eu estou sempre a referir, que é a Fighting Fantasy no original, têm estado a lançar livros novos todos os anos, portanto, eles estão a voltar e têm trazido bons nomes. Como Charlie Higson ou Rihanna Pratchett, que são nomes bem conhecidos da cultura pop e que escreveram novos títulos das Aventuras Fantásticas. Há leitores que cresceram com este género de livros que tal como eu, também escreveram as suas próprias coleções, as suas próprias produções e também as puseram à venda, mas mas continua a ser um género literário que ainda não tem o destaque que merece, infelizmente. E então aqui em Portugal, como não há estes livros não estão à venda em Portugal, infelizmente. Este género literário, as Aventuras Fantásticas pararam de ser vendidas aqui em Portugal no início dos anos 2000 e a partir daí nunca mais se apostou em nada do género. E têm surgido novas coleções, têm ressurgido coleções que tinham parado nos anos 90 e 80, e infelizmente Portugal não pega nisso, que pode servir também como incentivo para novos autores, para também apostarem e escreverem os seus próprios livros-jogos também. Yeah. Eu o que descobri moito é que vocês en Portugal consomen moita literatura en inglés e é por iso que se callar eses libros pegan neles directamente en inglés. Sim, sim. De outra forma, não há uma versão portuguesa desses livros, infelizmente. A maior parte dos livros-jogos que eu tenho são em inglês, porque não há uma editora portuguesa que pegue neles e que os traduza e que os divulgue, pronto, para fomentar também esse interesse e quem sabe também fazer com que novos autores em Portugal surjam. O Pedro Silva está a preguntar: você acha que o seu e outros livros-xogos poden ser aplicados en salas de aula? Sim, sim. Como eu disse há pouco, o potencial pedagógico deste género de livros é muito bom. E como eu disse também pronto, mais cedo, eu como usei o Escolha a Tua Própria Aventura, os livros em inglês no centro de estudos onde eu trabalhei, eu acredito que isso vá puxar um bocadinho mais a atenção dos alunos para a questão para a literatura, para os colocar a ler mais e para os deixar mais interessados na leitura, sim. E também, claro, há a questão, não é? Se nós pegarmos em livros mais complexos, que usam rolagens de dados, é como eu disse há bocado, podem treinar cálculo, podem treinar debate de ideias, argumentação, podem desenvolver uma série de valências que podem surgir apenas da leitura de um livro. E eu penso que estes livros, se fossem realmente aplicados nas escolas, eu acho que poderia ajudar imenso. Sim, eu também acho. Digamos que o teu público-alvo pode ser mais juvenil até um adulto jovem. Sim, eu penso que para todas as idades. Penso que sim. Sim. Basta ter uma mente aberta, aceitar pronto, aquele mundo e as regras e ver também isto como um jogo, e como todos os jogos, isto tem as suas próprias regras. Eu penso que qualquer pessoa pode desfrutar deste género de literatura. Outra coisa que achei curiosa nestes anos a traballar na BUBUC Portugal é que os livros de portugueses e os livros de brasileiros, vocês acham uma diferença enorme, e estava agora Pedro Silva a dizer: se não vas
adaptar o teu livro ao português do Brasil. Eu isto não percebo, Pedro Silva, porque não leem em português de Portugal, simplesmente. Sim, existem diferenças entre português de Portugal e português do Brasil, sim, mas Mas não eu também creio que. leio em castelhano da Argentina, não Pois tenho lá está, sim. Eu problema. penso que é a mesma questão, não é? Estar pronto, escrever um livro em castelhano de Espanha, penso que na Argentina, se o lerem também percebem, não é? Apesar das diferenças. Exatamente, exatamente. Eu estou mais com ideias de traduzi-lo para inglês, traduzir este livro para inglês e depois posteriormente também, porque pronto, tenho algumas pessoas interessadas no Reino Unido e nos Estados Unidos também neste livro, portanto eu pretendo traduzi-lo para inglês. Agora, para o Brasil, eu penso que está acessível. Ótimo, está acessível, não é? Mesmo com as diferenças linguísticas entre os dois países, a língua continua a ser a mesma, portanto. Exatamente. Eu estou agora mesmo a ter problemas para ler todos os comentários do Facebook, Jesus, porque tenho marcado 33 comentários, mas só me Jesus. aparecem 1, 2, 3, 4. E então, como faço para ler todos estes comentários? Se calhar están a facer preguntas interesantes e nós non estamos a ler. Alguma idea, amigos do Facebook, do que está a acontecer? Entretanto, fálanos dos teus futuros proxectos. Estás a escribir máis deste tipo de libro ou estás a desenvolver algo dentro deste universo propio do teu livro? Eu pretendo continuar apegado a este universo, a este mundo que eu criei. Portanto, eu pretendo mesmo desenvolvê-lo. Como eu disse no início, este mundo tem 4 continentes, portanto, há muita coisa que eu quero abordar. Há diferentes países, diferentes reinos, diferentes culturas, diferentes pessoas que eu queria abordar em livros futuros. Ainda não pensei muito bem como, mas eu posso dizer que já estou a trabalhar no próximo livro, que vai ser uma continuação deste, embora não exatamente uma continuação. Eu posso falar que é mais uma expansão deste livro, porque este livro tem 5 finais, são os 5 finais mesmo no fim da história, mas só os 3 primeiros é que são passíveis de ter uma continuação. Portanto, o que eu estou a fazer é eu estou a escrever 3 aventuras, cada uma delas aplicada a cada um dos 3 primeiros finais. Portanto, vão ser aventuras mais pequeninas, mais condensadas, mas que são, pode-se dizer, uma continuação das consequências de cada um dos 3 primeiros finais. Ok. Portanto, vai ser tudo junto no mesmo livro. Portanto, não vão ser 3 livros diferentes, vai ser tudo no mesmo livro. O sea, que continuamos, então, no mesmo universo. Sim. E O vou-me mesmo... manter, Tenho muitas ideias para outros livros e tudo. Vou-me manter mesmo neste universo, porque eu quero evoluir e quero também explorar este mundo, porque ainda há muito para explorar e há muito que nem eu mesmo conheço deste mundo que eu criei. Ok. No telemóvel consegui abrir todos esses comentários. Ótimo. Sempre hai uma alternativa. Non sei Sempre por uma que maneira. non me deixa no site. Sempre Pronto. uma maneira. Ótimo. Amstel Narayana. A historia ten a abertura para secuencias. É posible facer unha serie tipo Lobo Solitario ou no mínimo unha triloxía. É legal poder usar o mesmo personaxe fixa de un libro para outro. Lá está, a ideia do próximo livro que eu estou a escrever é exatamente essa mesma. É pegar na mesma personagem com tudo aquilo que ela ficou, com que ela se desenvolveu, não é? Com o equipamento e todas as informações da história anterior para ser aplicada depois no novo livro. O conceito é esse, sim. Eu conheço o Lobo Solitário, sim, que é uma série de bastantes livros em que nós temos a mesma personagem e depois acabamos um livro, depois a história continua no seguinte, e depois a história continua no terceiro, quarto, quinto, e sempre assim. Não vai ser uma trilogia, porque depois eu tenho planos para uma outra
para uma outra aventura que vai ser ainda mais extensa do que esta e que vai ser dividida em mais livros, vai ser uma coisa mais, vai ser uma coisa em grande mesmo, que eu estou a planear. Oh my God! Vai ser um mapa muito mais extenso que já fiz, já desenhei o mapa, já estabeleci mais ou menos a história do princípio ao fim, e só que lá está, a aventura vai ser tão extensa que não vai caber tudo num livro, portanto vou ter que Señoras, dividir señores, vários. temos aquí un Tolkien, Tolkien. Madre mía, un universo completo. Muitos livros. É, sim. Então vai ser uma série. Este é o primeiro livro de uma Sim, série. sim, sim. Uma saga. Pode-se dizer saga? Não, porque não vai envolver a mesma personagem. Vão Já. ser em locais diferentes deste mundo. Portanto, podemos considerar uma coleção, algo relacionado dentro deste mundo, dentro deste universo, e Uhum. também relacionado com o género propriamente dito, também do género literário. Ok. Foi esta mesma pessoa, Amstel Narayana, o que diz de adaptar para português brasileiro, não o Pedro Silva, desculpa. Ok. Depois, Tiago Damião, muitos parabéns, Tiago, forza nisso. Licínio Oliveira di que o Porto é que é perto de Gondomar, não a inversa. Ricardo Salavisa, boa tarde, moita forza. Licinio, Grande Terra, Gondomar. Olha, agora teño de ir para visitar Gondomar. Tiago Damián, boa tarde. Entón, aquí comezan os posts do Pedro, que di, caramba, 712 páxinas, ahora impós respeito. É verdade, 712 páxinas é un libro ben grande. Podes mostrar a cámara como ficou ese libro? Sim. Pois, é ben grande. A gramaxen das páxinas foran 80, de 80, non foi? Eu Não lembro-me. sei se foi 80 ou se foi 90, não tenho a certeza. A serio? 712 páxinas a 90. Pois. Ficou Mas ben. como eu disse no início, o tamanho da fonte também ajudou na dimensão do livro, sim. Fizeste grandinha? Times New Roman 12. 12, ok. Sí. Leonardo Díaz, eu xogaba ese tipo de libros cando era miúdo. Non sabía que había malta cá en Portugal a criar. Olla, isto é moito importante. A xente está a darse conta de que há autores portugueses a traballar nisto. Se callar eres o primeiro e agora poden formar unha comunidade, quen sabe? Sim. O primeiro não sou de certeza, mas gostava que este meu livro fosse o primeiro de muitos a partir de agora, e que outros se juntassem também para escrever os seus próprios livros, sim. Há muita Tiago, gente. achas que un libro-xogo de fantasía ten máis aceitación de leitores e de mercado editorial do que os de ficción científica, horror, distopia, por exemplo? Eu penso que isso tem um pouco a ver com a época em que estamos e com o que está na moda. Entretanto, a fantasia, por exemplo, há 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, tinha se calhar mais peso por causa do Senhor dos Anéis, que foi o fenómeno que foi. Nessa altura também dispararam muito a literatura de fantasia. Portanto, eu penso que a fantasia vai sempre ser aceite, vai sempre ser, mas lá está, se estivermos numa época em que, por exemplo, também de há uns anos para cá, também havia muitas produções de terror acerca de apocalipse zombie, por exemplo. Era zombies por todo lado, era séries, era filmes. Portanto, nessa altura também poderia haver um livro-jogo também que se estivesse no mesmo setting, por exemplo. Mas lá está, eu penso que a fantasia adapta-se em qualquer época, portanto penso que poderá ter aceitação, mas lá está, porque estes livros estão mais virados para a fantasia, talvez por inspiração das aventuras fantásticas. Há muitos mais livros-jogos de fantasia do que propriamente de ficção científica. Eu tenho muito poucos livros-jogos de ficção científica, e de fantasia tenho imensos.
mesmo. Porque fantasia é mais livre, não é? A ficção científica... Porque são reminiscentes, isso, e porque são reminiscentes também dos RPGs de mesa. Sim. Muitos são baseados em campanhas que depois transportam para um livro, portanto, há mais versatilidade em literatura fantástica, não é? No género fantástico num livro-jogo do que se calhar noutros géneros. Uhum. Jonathan Almeida está a dizer: posso dizer que, além de ter feito a apresentação do livro, fiz um gameplay de testes e a obra está maravilhosa. Parabéns, Tiago. Sim, o grande Jonathan foi ele que fez o prefácio do livro, sim, e também foi uma das pessoas que fez o teste deste jogo também comigo, mas pronto, também mais os amigos também que já foram mencionados, o Ricardo Salavisa, o Tiago Damião, também mais cedo também a Beatriz Carneiro, o Emanuel, portanto houve pessoal que esteve envolvido no playtest deste livro, pronto, e também serviu como revisão para ver se estava tudo em ordem. Pronto. Claro, porque os testes são precisos e não podes fazer sozinho, porque não é para nada objetivo, não é? Sim. Deve ser outras pessoas. Sim, aqui era mais para ver se os números coincidiam, porque podemos dizer vai para o 23, mas depois se formos para o 23 e se não fizer sentido, então alguma coisa ali não está bem. E então já me aconteceu isso, já me aconteceu durante um teste, durante uma leitura, ir calhar para um número que não fazia sentido. E aí depois tive que procurar e corrigir e tudo mais. Portanto, Quanta gente que já leu o livro? Eu posso ver, já algumas pessoas já receberam o livro, portanto... Pronto, mas se receberam já, porque na Google leva muito pouco tempo, estarão a ler. Mas que já leram e já te deram um feedback? Só mesmo, pronto, como o livro saiu há relativamente pouco tempo e eu tenho feito as vendas pessoalmente, a maior parte, ainda só mesmo, pronto, os meus amigos, não é, que estiveram envolvidos nos testes. A minha mãe também já começou a ler, outras pessoas conhecidas também, mas até agora ainda não tive assim nenhum... Porque lá está, há uma certa curiosidade em relação a estes livros, mas também há dúvidas. Portanto, há pessoas que já me fizeram perguntas sobre como se passa nesta parte, o que fazer. Mas ainda não tens feedbacks, não é? Ainda é cedo para feedbacks. Vão chegar todos juntos. Bom, pronto, aqui temos feedbacks bons de Jonathan Almeida. Na gameplay de testes que fiz, não explorei nem 15% de todas as possibilidades e já havia muita coisa para ver. A experiência da obra pronta está fantástica. Isto já é um feedback e isto é muito positivo. Sim. Realmente, para mim, que não sou uma leitora assídua desta tipologia de livro, prendeu-me próprio. Eu tenho muita curiosidade por pegar neste livro. E acho que, como eu, muita gente, desde a Bubok, eu vou deixar uma notinha para fazer um bocadinho de marketing desta obra, porque acho que pode ser muito interessante explorar estas ideias. Sí, despois Pedro Silva está ali. Paula Catarino, moitos benciños de parabéns. Continúa con a túa imaginación sempre activa. Quen é? Muito obrigado. Como? Paula Catarino. É a mãe da minha namorada, sim. Ah, Da Sara, sim. traballo cooperativo é importante. Que máis? Emanuel Tomé. Obrigado, grande amigo Tiago. Gracias a ti gañei unha estima enorme por este tipo de libros. Mal posso esperar para mergullar no teu libro. Muitos parabéns por esta conquista. Muito obrigado, Emanuel. Pois, aquí há moita xente que seguramente serán leitores do teu libro, que están a preguntar tamén cuándo estará escrito o segundo.
Bem, eu estou bem acelerado na escrita do segundo, porque como é uma continuação, mais ou menos, uma continuação do primeiro, a estrutura já está feita, pronto, a geografia do reino já está feita, a história já está feita, portanto é só continuar a partir daí. É só às vezes pegarem personagens que eu já estabeleci e trazê-las de volta. Portanto, é só aplicar numa nova história e fazer novas aventuras. Portanto, eu posso dizer que já estou quase a terminar a primeira das 3 aventuras e no próximo mês já deverei começar próximo mês, assim, já deverei começar a segunda aventura. Isto vão ser 3 aventuras todas num único livro. A Catarina Pinto está a perguntar qual a inspiração para a escolha do título O Vô do Corvo. A inspiração, a parte do título é sempre a parte que mais que foi das mais complicadas, porque enquanto eu estava a escrever o livro eu debatia muito sobre que título é que eu havia de dar. E então o Voo do Corvo surgiu enquanto eu estava a escrever e estava ainda a elaborar a história na minha cabeça, eu decidi pegar num certo evento do livro, um conceito, um acontecimento que nós temos de travar, que é chamado mesmo o Voo do Corvo, e eu achei que seria o nome indicado para este livro. Portanto, o nosso objetivo é travar mesmo o Voo do Corvo, porque é algo que vai acontecer se falharmos a nossa missão. Boa. Pronto, hasta aquí as miñas preguntas. Eu quero saber se tens algo de dizer ao público, algo para quen va o teu libro, para animar a, pronto, a ler este libro-jogo, para ler livros-jogos e para ler este precisamente. Sim, eu espero, eu recomendo não só o meu livro, mas também para explorarem o conceito dos livros-jogos, porque há muita coisa, há muitos livros-jogos e há muita gente que não faz nem ideia da quantidade de livros-jogos que existem, porque ficamos só presos por aquilo que nos foi entregue nos anos 80 e 90, com as Aventuras Fantásticas, o Lobo Solitário, Escolha a Tua Própria Aventura. Mas para além disso há muito mais, há muitos conceitos diferentes, há muitos universos diferentes, há muitas formas de jogo diferentes, há jogos que usam dados, há livros que não usam. Portanto, é um género que é cativante. Não tem só fantasia, mas também tem ficção científica, tem livros que se passam em ambientes mais realistas, portanto há uma muito grande variedade de livros-jogos e dá para todas as idades e para todos os gostos mesmo. Portanto, eu acho que isto é um género de literatura que merece ter destaque e merece ter mais atenção do que aquela que já tem. E tentar aumentar assim este nicho, não é? Para tornar isto uma comunidade maior de pessoas que apreciam este género de literatura. Ótimo, Tiago. Eu teño de dizer que coñecí o Tiago nun festival en Braga de manga. Foi o anime. O anime en Braga, que para mí foi unha experiencia absolutamente especial, porque eu fui como editora, mas eu non era moito fan de manga, até ese momento. Agora considérome fan de anime e de manga 100%, porque gostei moito da experiencia. E foi ali que comezamos a falar deste libro. Isto xa foi há 2 anos. Nestes 2 anos o Tiago estivo a traballar todo este tempo no teu libro, non foi? Foron 2 anos. Há 2 anos ou foi? Não foi no ano passado, eu penso que foi no ano passado. Eu acho que foi no ano passado, não foi? Achas? Eu acho que foi no 18. Foi no 19. Foi no 19? No ano passado, sim, foi no... Ok, 1 ano, levas a trabalhar 1 ano? Porque há 2 anos eu ainda não tinha começado a escrever este, ainda nem sequer estava com este livro na ideia.
Portanto, Pronto, sí, pode ser. É que con isto de que levo tanto tempo en casa, debes de ser que xa o sentido do mas tempo. parece que passa muito Mas tempo. sí, entón foi no tipo marzo, abril de 2019, pode ser? Sim, sim, foi à volta dessa altura, sim. Moito ben, entón levas un ano traballando neste libro, neste proxecto. Uhum, certo. É un traballo moito grande, doute moitos parabéns, que saibas que eu vou ler, con certeza, Obrigado. e vou dar un feedback, se callar até pela BUBOC, porque poso, eu vou ter contacto con a nova persoa que me substitui a partir de mañá, Ok, e se callar deixo unha mensaxe a través das redes sociais da BUBOC. ok. Eh, Obrigado. Aquí continúan as mensaxes de parabéns. Pedro Fuseta, un grande abrazo e moito suceso. Grande Pedro. Toda a xente está pronto, pois quere ler o libro, están esperando a copia ou se quiseren comprar, se alguén aínda non ten a súa copia e quere comprar, está na página da BUBOC. Só ten de facer unha pesquisa pelo título do libro e xa aparece. Tamén o libro pode ser comprado a través de diferentes librarías coa distribuidora Ingram. E pronto, máis simples non pode ser, todos poden acceder ao libro do Tiago que realmente promete. Non sei se queres dizer algunha coisa máis. Não, só mesmo pronto, agradecer por todos que me apoiaram neste projeto, desde o início e agora até à parte do feedback, não é? Que vou recebendo, pela parte dos testes, sugestões que me fizeram, todas as pessoas que me ajudaram também, pronto, a Sara, a minha namorada que fez a ficha de personagem, o André que fez a capa, o Jonathan que fez o prefácio. Todas as pessoas que estiveram envolvidas nisto, direta ou indiretamente, pronto, agradeço imenso. Que bon, moito. Olla, Caterina e Pedro estaban a preguntar tamén por aquí a inspiración da escolla do libro, disculpe, mas pronto, eu apañei esa pregunta tamén no Facebook. Pronto, pois moito obrigada por confiar na BUBOC, eso primeiro, moito obrigada por esta presentación e moito obrigada por escrever, porque realmente este proxecto promete. Así que pronto, parabéns, moita sorte e Muito até obrigado. já. Até já.